Olá pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos dar um foco aqui, né, com multímetro. Vamos estar trabalhando aqui com alicate amperímetro. O foco aqui é ensinar aqui como é que se trabalha com as escalas, né? As escalas das grandezas. Como é que nós vamos fazer para medir tensão, medir corrente, medir continuidade, fazer teste de diodo, medir resistência de alguns componentes, né? Para estar resolvendo alguns problemas simples aí que vocês podem ter em casa, no trabalho, seja em qualquer canto, né? Vocês podem se deparar tendo funcionamento de um interruptor de uma lâmpada em casa e precisando resolver esse problema. Se você tiver um multímetro na mão e não souber como usar, esse daqui vai ser um videozinho de grande ajuda, né? Lembrando que aqui o foco é ensinar o básico do básico, e nós vamos subindo para um nível mais avançado. Mas para nós subir mais avançado, nós primeiro que saber trabalhar com as ferramentas básicas que nós temos disponíveis lá, né? Aqui no mercado. Aqui nós vamos iniciar para esse multímetro pela escala aqui, né? ACA. ACA, ele está dizendo que é trabalhar uma escala de corrente alternada, né? Mudando aqui a escala, né? Se eu tivesse um cabo elétrico aqui com fluxo de corrente, vocês viriam que o medidor, né, o display digital iria estar mostrando essa grandeza, certo? Então nós trabalhamos aqui, ACA significa fluxo de corrente, né? Quando você está numa rede elétrica e quer medir se está tendo fluxo de corrente ou não. Esse ACV trata-se da tensão, volt, né? Volt, AC, tensão alternada, entendeu? Aí aqui é na rede da Enel, nós quisermos medir uma tomada, medir qualquer componente da rede elétrica, saber se tem tensão ou não, né? E nós voltamos lá, as pontas de provas encaixamos, né, nessas grandezas, e fazemos a nossa medição, né? E da mesma forma o display vai estar aparecendo. Temos aqui DCV, que significa voltagem, corrente contínua, né? Aqui nós trabalhamos com aquelas baterias, né, para medir bateria, pilha, umas grandezas menores, né? No entanto, de corrente contínua, né? Dependendo do seu multímetro aí, né? Nesse daqui, no caso, mede até 1000 volts DC, né? 1000 volts de corrente contínua. A escala está em 0 porque as ponteiras não estão conectadas em nenhum ponto, então não vai ter fluxo de corrente. Essa outra escala com a flechinha, né, e um tracinho na vertical significa medição de diodo, certo? Vamos usar ela, medição de diodo aqui, ó, certo? Medição de diodo. Trabalhamos ela para medir componentes eletrônicos, né? Um LED, vamos trabalhar hoje com LED. O LED é um diodo. Esse componente, né, ele só conduz para um lado, né? Essa flechinha ela diz qual é o fluxo que vai do anodo para o cátodo, né? Então vai positivo e negativo, então só tem esse fluxo. Se nós inverter, ele não permite a passagem, ou seja, nós não conseguimos fazer a medição do instrumento. Isso é bom para quando você tem um LED com duas perninhas do mesmo tamanho, você está na dúvida quem é quem, nós podemos estar utilizando o multímetro para identificar qual o sentido de fluxo do LED, certo? Temos esse outro aqui, que tem um sonzinho, né? Tipo um Wi-Fizinho, que significa teste de continuidade, né? Um teste sonoro, esse símbolo aqui é um sonoro, que ele vai emitir um bip quando estiver dando continuidade, ou seja, quando eu tiver com as minhas ponteiras de prova conectadas e eu for medir o equipamento vai estar em série, vai estar conectado do ponto A até o ponto B, certo? Sem nenhum falha no sistema. E nós temos essa outra grandeza, que é a ferradorazinha, que significa o ohm, né? O ohm é para nós medir resistência de algum tipo de resistores, né? Então vamos lá, nós temos vários tipos de resistores. Às vezes nós precisamos medir resistência de um motor, a resistência de um fusível. Eu já precisei, porque eu estava na área com um fusível que estava dando uma resistência muito alta e essa resistência estava fazendo um afundamento de tensão.
E esse afundamento de tensão fazia com que o meu sensor não recebesse os 24 volts necessários para ele estar funcionando, e o sensor não falhava mesmo chegando tensão na hora. E aqui, né, nós trabalhamos com tensões com resistências que vai de 200 ohms até 2 mega ohm, né? Então tem que saber, aliás, a minha máxima resistência é 20 mega, né? Que é esse símbolozinho aqui de cima, certo? 5 mega e 20 mega. Ela tem que estar escalada aqui para são resistências muito altas, né? Esse NCV aqui é para um teste de tensão com a ponteira desse meu alicate amperino, certo? Vocês viram que eu encostei aqui, ó, e fiquei variando, e ele deu um bip, né? Deixa eu, talvez energia estática, mas enfim, ele funciona quando nós encostamos em um fio elétrico. Ele funciona como um detector de tensão. Nós chega perto com ele do fio e o fio vai lá estar resistindo. Ele vai acender esse LED, vai ficar vermelho e bipando se vai ter tensão ou não, ok? Então vamos fazer o nosso primeiro experimento aqui para vocês verem nós trabalhando com cada escala dessas, né? Eu vou zerar, zerei. Eu vou mostrar aqui as ponteiras de prova, né? Duas ponteirinhas de prova. Vamos estar bem intuitivo, ó, conectando nos seus respectivos bornes. Vou apresentar agora os componentes, certo? Que são resistores, né? Nós vamos trabalhar apenas com um resistor. Esse resistor tem aqui na letra 100k ohms de resistência, certo? Então vamos montar o circuitinho, né, utilizando um resistor. Vamos utilizar um diodo, certo? Um LEDzinho. Esse LED é um diodo também, certo? Já entortei aqui a perninha dele, né? Então facilitar aqui a medição. Vamos trabalhar com uma botoeira, botãozinho tic-tac, né? Capinha do botoeira, capinha, botar aqui, cobrir, funciona perfeitamente. Cabos para fazer a medição, vamos estar trabalhando com 2 cabos para montar o circuito, e uma plaquinha de protoboard, certo? Plaquinha de protoboard. Vamos estar montando aqui nossa circuito. Primeiro vamos fazer um teste de continuidade, certo? Vamos estar montando a nossa botoeira na placa protoboard, encaixei já nos trilhos. Vamos estar fazendo a conexão, né, do circuito para iniciar o teste de continuidade, certo? Vamos estar iniciando o teste de continuidade. Esse teste de continuidade é muito importante para você detectar cabos partidos, botoeiras em falhas. Como é que nós fazemos ele? Teste de continuidade vai naquela escala do sonzinho, certo? Sonzinho, teste de continuidade. Ao botar na escala, né, você vai ter que testar as pontas. Viu lá no display, mudou, foi para a escala, foi para aproximadamente 0, né? Vemos aqui uma ponta de prova vai numa garra, a outra ponta de prova vai na outra, e nós testamos. Como é uma botoeira, o circuito está aberto até que eu aperte a botão e feche os contatos, e tá lá ele emitindo nosso som e variando. Soltei, abri o circuito, apertei, fechou. Quer dizer que essa botoeira está boa, certo? Se fosse numa análise de um defeito, nós estivéssemos trabalhando em um circuito, esse componente, né, estaria perfeitamente bom, certo? Vamos deixar ele aqui. Agora vamos montar um novo circuito. Vamos montar o circuito da resistência. Lembrando que a resistência que nós estamos trabalhando é uma resistência de 100 ohms. Então
Quando nós estiver com tudo medido aqui, nós tem que achar essa grandeza. Mudamos os cabinhos, né? Fizemos um circuito aqui para estar medindo a resistência. Agora nós vamos medir uma resistência de 100 ohms, de 100k ohms, né? Não é isso? 100k ohms é uma resistência conhecida. Então, se nós sabemos a resistência dela, nós tem que botar uma resistência igual. Como nós não tem aqui uma resistência de 100k ohm, de 20 pula para 200, nós pode botar. Lembrando que a regra é, sempre temos que botar o valor da nossa unidade que nós estamos medindo igual ou ligeiramente superior. O mais próximo e superior que 100 é 200. Por que eu não posso botar 20? Porque o equipamento nem vai ler. Olha o teste, eu vou botar 20. O equipamento está zerado. Vamos iniciar aqui. Não tem polaridade, então posso pegar qualquer ponta de prova e eu vou testar o outro, certo? Ao testar, não é para ele mudar não. Como vocês viram, fechei e nada aconteceu. Por quê? Porque a grandeza que eu estou medindo se torna infinita em relação à escala que eu coloquei. Mas se eu colocar uma escala maior, vejam só o que vai acontecer. Ele vai me dar a grandeza que eu estou querendo. Olha lá, já mudou, deu para 800 e pouco, porque ele está pegando aqui a resistência da minha mão. Mas aí, ó, tá aí 900. Vou melhorar aqui só os contatos. E temos aqui uma resistênciazinha aqui. Nós estamos tendo uma queda de resistência, mas tá lá 100. Tá variando porque eu tô segurando aqui os componentes, tá pegando na minha mão ainda. Mas vocês viram lá que dá pra ver, né? 986, né? Próximo de 100. Então, viu aí a escala que é para medir esse componente. Agora, pessoal, vamos estar medindo o diodo, certo? O diodo é um componente que ele tem polaridade. Então, o que isso significa? Se nós inverter o sentido do circulação do fluxo de corrente nele, ele não vai funcionar, certo? Tá colocando aqui, ó, coloquei ele já no trilho. Vou trabalhar nas portas, certo? Medir. Aqui nós vamos iniciar o teste de diodo. Ele, como eu falei, é essa grandeza, certo? Ele tem uma flechinha com um travessão no meio. Travessão significa teste de diodo que tem um sentido de polaridade. Eu vou fazer a primeira medição. Propositalmente, ela não vai dar... ela vai dar infinito, porque não vai dar continuidade. Então, não vai acontecer nada no multímetro. Vejam só. Estou encostando, medi, a grandeza no display não alterou, o LED continua apagado. Agora nós vamos fazer a mudança, certo? Eu apenas vou inverter as pontas de prova e eu vou estar medindo agora correto, do anodo para o cátodo. E vocês viram lá, o LED acendeu. Ele está marcando aqui 1,75 volts, certo? O LED apagou, o LED acendeu, apagou, acendeu. Isso aqui é importante para você ter um som. Você tem uma placa eletrônica que tem alguns LEDs, aí a placa, o LED apaga, né? Você vê que está queimado, você compra outro LED. Quando vem o LED, aí que você quer ver o sentido de
polaridade, né, o sentido do fluxo de corrente do LED antigo para o LED novo, basta você fazer esse tipo de teste aqui que você descobre e resolve facilmente o seu problema, certo? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha clareado aí a mente de alguns, né, quanto ao princípio de funcionamento, como é que nós utilizamos as escalas, né? Esse daqui é um alicate miliamperim muito bom, da Minipa, né? O modelo dele é T3201. Gostei, tenho já há mais de 2 anos, 3 anos, já usei muito. E é isso, pessoal, né? Qualquer dúvida, comentários, sugestões, né, para melhorias aí, tamo aí, videozinho básico para você que está iniciando aí na área da elétrica, né? Um equipamento muito bom. Espero que tenha gostado. Valeu!